A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nas últimas 13 lições, nós fizemos uma pequena viagem sobre a pessoa, os propósitos e até os poderes do Espírito Santo de Deus, que é Deus. Nós podemos, em 13 lições, analisarmos um pouco a influência que o Espírito Santo tem e deve ter nas nossas vidas, nos nossos ministérios. E dentro dessa pequena viagem que nós fizemos, nós percebemos o quão indispensável é a presença do Santo Espírito nas nossas vidas. Nós estudamos desde redescobrindo a pessoa do Espírito Santo, né? Quem ele é, o que a Bíblia diz que ele é, quem ele é, a personalidade dele, até dentro do ministério da igreja primitiva, dentro do nosso ministério, dentro do evangelismo, dentro do mundo em que nós vivemos nessa sociedade pós-moderna. Falar sobre o Espírito Santo, antes de mais nada, tem que ser um grande prazer e uma grande honra. Falar sobre o Espírito de Deus tem que ser algo comum no nosso dia a dia. Nós devemos falar sobre o Espírito Santo com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, sempre enaltecendo a sua divindade, sempre mostrando para aqueles que vão nos ouvir que o Espírito Santo de Deus é Deus no meio de nós. Jesus, quando foi assunto aos céus, antes de ser assunto aos céus, ele falou que ele iria para o céu, mas deixaria um, e esse seria o nosso Consolador. E esse é o Espírito de Deus no meio de nós. É o Espírito de Deus que fala dentro de nós e fala através de nós também. Falar do Espírito Santo é falar do amor de Deus manifesto. Nós entendemos que Cristo, o Deus Filho, veio, pregou, morreu, né? Foi humilhado, morreu e ressuscitou por amor à humanidade. Mas uma outra grande prova de amor, do amor divino, é saber que uma das suas pessoas, uma das suas personalidades, o Espírito de Deus, ele continua no meio de nós. Ele continua falando, como a Bíblia nos diz, que nós somos templo do seu Espírito, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja para o Espírito de Deus. E assim, nós temos que louvar, nós temos que engrandecer essa pessoa divina, uma das pessoas da Santa Trindade. E eu quero deixar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, primeiro, livro do profeta Joel, que diz assim, capítulo 2, lendo aqui na minha Bíblia, a partir do verso 17, vai dizer: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Profecia do profeta Joel. Profecia do profeta que diz que o Espírito seria derramado sobre todos nós. Na verdade, o profeta Joel, ele foi fazer um anúncio, uma profecia, né? Um anúncio daquilo que haveria de acontecer em tempos futuros a ele. Mas olha o que nós lemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Na verdade, meus irmãos, para o profeta Joel ainda era futuro, mas para nós isso já aconteceu. A profecia de Joel, ela já foi realizada, ela já foi concretizada em Atos capítulo 2, há 2000 anos atrás. O próprio apóstolo Pedro, a partir do verso 17, a partir do verso 16, ele vai narrar exatamente a mesma profecia de Joel e vai testificar que o Espírito já foi derramado. Jesus, ele subiu, como eu falei, e ele disse que deixaria o Espírito aqui. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, já foi derramado sobre nós. Cabe-nos agora, como servos, como servas do Altíssimo, mergulharmos nesse Espírito, buscarmos cada vez mais, meditarmos cada vez mais na palavra de Deus, buscarmos cada vez mais em oração, em jejuns, buscarmos cada vez mais estarmos consagrados a Ele. E aí o Espírito vai fazer em nós e através de nós, por nós. Ele vai nos capacitar, ele vai nos mostrar, vai nos orientar. A Bíblia nos garante que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o final da profecia de Joel vai falar isso. E o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Essa parte da profecia ainda não se realizou, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, como tudo que a Bíblia nos garante. E disse, ainda o profeta Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parte da profecia, o derramar já aconteceu. Nós hoje, nós temos livre acesso ao coração do Pai através do sacrifício do Filho de Cristo e temos em nós o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos enchermos do Espírito. Efésios 5, 19 vai dizer que nós não devemos nos embriagar do vinho, que contém dissoluções. Não adianta procurar os prazeres terrenos que contêm coisas que vão nos dar um prazer momentâneo e vão acabar. Mas diz mais, ele completa, embriaguei-vos, enchei-vos do Espírito. Então nós devemos buscar o Espírito, devemos mergulhar nesse Espírito. E a partir daí, nós vamos ter o que o profeta Joel falou e o que o apóstolo Pedro repetiu em Atos. Nós vamos invocar. Invocar é muito mais do que chamar. Invocar é acreditar, é crer. Invocar é ter certeza de que Ele é o dono da nossa salvação. É ter certeza de que nós devemos seguir todos os seus passos e caminhos, todas as suas ordenanças. Porque aí sim, naquele grande dia, no dia que Jesus vier recolher os seus servos, a igreja espalhada no meio dessa terra, nós estaremos com Ele. Nós estaremos juntos ao nosso Redentor, ao Mestre das nossas vidas. Então, que nós possamos aproveitar, né? Levarmos essas 13 lições, esses 13 bate-papos, essas 13 oportunidades que tivermos, mas levar dentro de nós, levarmos para a vida. Ora nós estudamos juntos na EBD presencial, ora nós fizemos por aqui pelo canal da igreja no YouTube, mas eu tenho certeza que foram 13 lições que nos ensinaram uma coisa só, a coisa central, de que nós dependemos do Espírito, que nós dependemos dele em tudo o que nós formos fazer. E eu agradeço aos irmãos que estiveram comigo, né, juntos nessa grande viagem e aguardando em Deus a próxima. Amém? Que Deus os abençoe. Até a próxima.